pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna Novo Caminho. Boa noite. Enquanto a gente vai esperando mais um pouquinho para o pessoal ir entrando, já vamos pegar nossa água para a gente receber todos os fluidos que a gente necessita para essa noite, para essa semana. Boa noite, Nadir. Olá. Boa noite, Josi. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou aqui tentando arrumar minha tela, porque eu sempre nunca consigo ver você. Eu só consigo. Também. Eu não sei aonde, né? É, eu não sei aonde que arruma. Boa noite para todos, tudo bem? Eu estou aqui com essa tecnologia que às vezes a gente fica. Meio de mãos atadas, né? Eu acho que eu não consigo, não, mudar. Engraçado que eu te vejo normal. Então, eu não vejo você, eu só fico vendo a mim mesma, sabe? Aham. E aí, teve uma vez que deu certo, com uma outra pessoa deu certo de ver, né, o tempo todo, mas dessa vez, da outra vez Tá também tudo não. bem. O importante é que a gente tá aqui. Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu falei um pouquinho antes, mas repetindo, né? Vamos pegar a nossa água para a gente receber todos os fluidos dos nossos amigos espirituais, né? Nessa noite, para que a gente possa ter uma boa noite de estudo. Acho que a gente pode começar com a prece, Josi, e depois a gente vai para a leitura da lição. Você quer fazer a prece? Uhum. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus. Obrigado, meu Senhor, pela tua luz em nossas vidas, por nos permitir estar aqui em conjunto com tantas pessoas, para que possamos um pouquinho direcionar a tua palavra, Pai, para que possamos absorver e nos tornarmos melhores a cada momento. Obrigado por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Que assim seja. Pessoal, então hoje nós vamos comentar um pouquinho, estudar a lição Recursos e Caminhos, do livro Segue-me, que a gente já estava estudando. E ele diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. João, capítulo 5, versículo 14. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam
necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto que o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservamos agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançarmos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre. Às vezes, o céu nos responde com a imposição de um bisturi, que nos rasgue as entranhas, de maneira a reconstruir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas, e Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculta a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade de nossa vida. Muito profunda essa lição, né? Não diferente das outras, mas essa em especial, ela me mostrou assim, algumas coisas que eu acho que a gente precisa relembrar, né? Todos os dias, assim, sobre a importância dessa conexão que a gente tem que ter com Jesus. Quando Emmanuel fala aqui nesse primeiro parágrafo, exploraremos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou. Me veio uma pergunta, assim, acho que para mim mesma, mas eu acho interessante passar para todo mundo também refletir sobre, que é o que me afasta e o que me aproxima de Deus, né? O que a gente faz durante o nosso dia a dia que nos afasta e aquilo que nos distancia, que nos afasta e que nos aproxima de Jesus. E muitas vezes, quando a gente está vivendo assim situações prazerosas, que a gente está assim num momento da nossa vida que a gente está colhendo alguns frutos, que a gente está em paz consigo mesmo, sem desavenças em casa, sem problemas no trabalho, eu penso que é o momento que a gente precisa estar mais alerta, né? Porque é o momento que a gente pode se afastar de Jesus. Porque a gente está tão bem, né? A gente está ali com tudo que a gente está pedindo, com tudo que a gente almeja, e a gente esquece, né? De agradecer. Muitas vezes a gente esquece dos outros propósitos que Deus tem para nós, que é a caridade com o outro, a caridade com o nosso irmão, porque a gente está muito envolvido ali com a nossa individualidade, né? Com o que a gente está vivendo. E quando a gente está na situação oposta, ou seja, quando a gente está passando por dificuldade, quando a gente não tem aquilo que a gente tanto pede, que a gente tanto almeja, é o momento que a gente agarra ali na mão de Deus, né? E fala, meu Deus, me ajuda. E eu acho importante a gente lembrar que não são só nesses momentos que a gente precisa estar ali pedindo, né, em prece, em oração, porque nos momentos bons são os momentos que a gente também precisa estar reforçando essa característica que Deus espera de nós, né? De não perdermos a conexão, da gente não se distanciar dele, da gente continuar conectado, né? Com essa vibração alta. Então, me veio muito forte isso.
sozinho, sem nenhum tipo de interferência, né? E você conectado a Deus, né? E se sentindo ali muito bem, né? Mas estar em paz, ela tem uma abrangência muito grande, né? Às vezes nós estamos no meio de um turbilhão de situações, né? E ainda assim conseguimos nos sentir em paz. E a paz, ela também vem com uma outra conotação de que nós estamos fazendo o nosso melhor, né? Estamos a cada passo fazendo as melhores escolhas, né? E estar fazendo o nosso melhor e com as melhores escolhas está sendo norteado por qual base, né? Qual é essa base que nos traz uma ação, né? E que nos transmite paz interior, né? De que estamos no caminho correto, no caminho certo, né? De podermos deitar a nossa cabeça no travesseiro e nos sentirmos em paz, né? Mesmo com todas as situações de que possamos estar vivenciando, né? Um turbilhão de situações, né? Sim. E sobre essa questão da paz que você está falando, nós vivemos em um planeta de provas e expiações, né? Então, o tempo todo nós somos testados. Então, e aqui não é um lugar de seres evoluídos, longe disso, né? Nós estamos nessa caminhada da evolução, né? Então, assim, cada dia termos essas atitudes, né, de caridade, de manter a nossa conexão com Jesus, é um degrau que a gente está caminhando em direção a Jesus, em direção à evolução que Jesus espera de nós, né? Então, eu acho que essa lição, ela traz muito forte essa questão da gente ficar muito atento. Quando a gente está em paz, a gente continuar as nossas preces, as nossas orações, a nossa conexão com Jesus, evitando que a gente se distancie dele, que a gente desça os degraus, né? Ao invés de continuar subindo em direção a Jesus, que a gente não faça um retrocesso, né? Então, eu acho importante a gente lembrar disso, porque são nesses momentos que a gente tem a tendência de se distanciar, porque aí vem o ego, vem a individualidade, né, que é muito forte ainda na nossa sociedade. Nós ainda temos essa necessidade, né, de apego, de estar sempre apegado às coisas. Mais para frente na lição ele vai falar sobre a felicidade também. E a gente tem essa tendência, né, de buscar a felicidade em coisas, em pessoas, e às vezes a gente esquece que a felicidade ela está aqui, ela está agora, né? É no dia a dia, é em cada dia que a gente acorda, que a gente tem a oportunidade de melhorar um pouquinho mais, que Deus nos dá mais um dia de vida nessa terra para a gente evoluir. Então, são nesses momentos que a gente tem que fortalecer ainda mais as nossas orações, as nossas preces, para que a gente não se distancie e não se afaste de Jesus, né? Pode falar. Tem uma parte aqui, né, desse tema que fala, né, de algo que que hoje em dia, né, que sempre as religiões, né, sempre quando a gente fala em Deus, a gente fala em gratidão. Gratidão àquilo que Ele nos deu, gratidão àquilo que nós somos, né, aquilo que conquistamos, né. Mas hoje também a ciência traz estudos de como a gratidão, né, ela realmente é operante e ela traz benefícios, né? Então, a nossa faixa de vibração, ela está sempre vibrando, né, com dificuldades no caminho do bem, né? Porque ainda somos um mundo de provas e expiações, né? Mas quando nós exercemos certas ferramentas, porque nós temos que lançar mão dessas ferramentas, né? E a gratidão é uma dessas ferramentas, né? Quando nós lançamos mão a isso, né? Tem estudos, por exemplo, de médico, tem um médico havaiano, né? Que ele fala, ele usa até é tipo um mantra, né? Ele fala
sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, Uhum. né? Sim. Então, ele usou esse mantra, né? E o estudo fala que ele fazia para as pessoas, né, que estavam em sofrimento, né, mental, né? E aí ele lia as fichas desses pacientes, né? E ele fazia esse mantra, né? Uhum. Essa fala. E ele foi capaz, né, de conseguir curar, né, uma ala inteira de Uhum. pacientes enfermos, né? O tanto que a nossa capacidade, né, de reconhecer, de conexão com Deus, eleva a vibração e faz com que os milagres, né, venham a surgir, né? Sim. Milagres que a gente hoje percebe que nada mais é, né? Porque Jesus tenta nos ensinar sobre os milagres, né? Uhum. Que nada mais é do que a nossa capacidade, né, de ser deuses, como Deus disse, né? Que nós Uhum. podemos fazer o que ele fazia, né? Sim. Uhum. Então, essa capacidade de agradecer. Então, os estudos falam, né? Quando você acorda, né, de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer, faça uma lista, né, de 10 coisas, no mínimo, que você é grata, né, naquele dia, naquele momento, né? E Uhum. isso eleva a nossa vibração para com Deus, pelo reconhecimento, né? Pelo sentimento, né? Uhum. E nós conseguimos realmente tornar mais leve, né, o nosso dia. Sim, com certeza. E outra coisa, né, Josi, assim, o quanto quando a gente expande a nossa consciência e entende que as situações que Jesus nos oferece todos os dias são oportunidades de melhoria, né? Então, às vezes a gente passa por uma situação que naquele momento é doloroso para a gente, mas é aquela situação, é aquela dor que vai te lapidando, né? Que vai fazendo com que você abra o seu coração, com que você expanda ainda mais a sua consciência para entender quais são as situações dentro de você que precisam ser melhoradas, que precisam ser curadas, perdoadas, né? Muitas vezes a gente fica muito apegado com essas situações do passado e a gente esquece de viver o presente, né? De agradecer ao que a gente tem no presente. Ou muitas vezes a gente está tão conectado com o futuro, pensando o que é que vai acontecer, o que é que a gente vai ter daqui 1 ano, 2 anos, que a gente esquece de se conectar ainda mais com o presente, né? Com o agora, que é o que a gente tem. O amanhã é só uma ilusão que a gente cria, né? Do nosso Uhum. ego. Então, o amanhã a gente não sabe o que, que vai acontecer, não pertence a ninguém, só pertence a Jesus. Só ele sabe o amanhã de cada um, né? O que cada um precisa passar, o que cada um naquele momento precisa viver para sua evolução. Tem até uma parte aqui do estudo que fala: quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre. Às vezes, o céu nos responde com a imposição de um bisturi. Então, muitas vezes, as pessoas estão aqui na Terra e elas pedem por saúde, elas pedem para melhorar alguma situação que ela está vivendo naquele momento e Jesus manda a resposta para a pessoa. Mas às vezes não é a resposta que a gente quer ouvir, né? Não é a resposta que a gente queria que ele nos desse naquele momento, mas é a resposta necessária, é o que precisamos e não o que queremos, né? Então, às vezes a gente se revolta, às vezes a gente emburra, fala, mas eu rezo tanto, eu faço a caridade, eu faço isso, faço aquilo, e Jesus me mandou essa situação difícil. Mas é aquilo que a gente sempre fala aqui nos estudos, né? Através da dor, do sofrimento, da dificuldade, que a gente vai caminhando para a evolução. Até porque se fosse tudo muito fácil, a gente ficaria numa inércia, né? A gente ia ficar parado porque a gente está recebendo tudo E pronto. E não é não isso. avançaria, né? Não Exatamente. avançaria, A né? gente ia ficar parado, sem evoluir, sem crescer, Uhum. e a gente ia viver assim, nesse looping, né?
Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que não é o que a gente quer, é o que a gente precisa naquele momento. Então, muitas vezes, vai ser através de um bisturi, vai ser através de uma situação desafiadora, vai ser através de outras coisas que Jesus acha necessário naquele momento para cada um, né? E não vai adiantar Uhum. a gente se revoltar, não vai adiantar a gente ficar bravo, inclusive isso só vai piorar as coisas, né? Faz com que a gente vá atrasando o processo. A nossa relação com Deus, né, ela é tão íntima, né, tão exclusiva, né, se assemelha a quando nós vemos uma criança, né? Quando nós vemos uma criança com relação ao seu pai, né, ela vê ele como uma pessoa, como se fosse um Deus, né? O seu herói, né, o seu Deus. Todas as situações em que ela se vê de uma forma, às vezes, em perigo, ela recorre a quem? O pai, ou a mãe, né? Então, de alguma forma, ela tem como referência aquele adulto, né? E à medida que a criança vai se desenvolvendo em suas fases de compreensão, né? O pai, a mãe, ela vai dando maiores explicações, né? Quando ela é muito pequenina, é uma forma de explicar. À medida que vai avançando a idade, os pais mudam a forma de explicar, com mais detalhes, com mais capacidade de que ele possa raciocinar e conectar com outras informações que ele vai adquirindo, né? Então, é a mesma coisa da nossa relação com Deus, né? Se nós formos olhar a história da humanidade, quantas pessoas, né? Quantas pessoas iluminadas que apareceu no planeta Terra antes da vinda de Jesus, né? E foi caminhando com informações para que a gente pudesse assimilar aos poucos, né? E ele respeita esse tempo nosso, né? Esse nosso desenvolvimento. Ele nos diz, né? Deixai vir a minhas criancinhas, né? Então, tem uma parte no Evangelho, né? Que ele fala, né? Que essas palavras, né? Profundas, em sua simplicidade, não implicavam um simples chamamento das crianças, né? Eu estou falando do livro do o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Então, Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, né? Os fracos, os escravos, os viciosos, né? Somos todos nós, né? Todos nós somos. Nós somos escravos da nossa própria conduta, das nossas próprias imperfeições, né? E nós estamos caminhando. Nós estamos em progresso constante, né? E nós temos esse livre-arbítrio. Deus nos dá essa capacidade de ir absorvendo, né? Esse conhecimento aos poucos. Se a gente olhar o que a ciência nos traz hoje de conhecimento e desenvolvimento humano, né? Comparado com algum tempo atrás, quantas coisas nós temos novas, de novas informações, né? O quanto Jesus trouxe, né? Que ele teve que, vamos se dizer, arrumar um terreno, né, para que a vinda dele pudesse ser assimilada, né? Ele passou aquele conhecimento dele em forma de parábolas. Hoje, as parábolas, né, elas estão sendo explicadas de forma científica, né? O quanto que, à medida que o tempo passa, mais e mais nós nos aproximamos, né, dessa condição de melhor entendimento, né? Então, e essa busca, essa caminhada, ela também é individual, ela é coletiva, mas ela também é individual. Essa conquista, né, de uma forma, de uma visão mais ampla, ela também é individual, né? Então, o que nós estamos fazendo, né? Como estamos buscando essa conexão com os ensinamentos
de Jesus, né? Para estarmos cada vez mais próximos e levando a nossa vida de forma mais leve com Deus, né? E sobre isso que você falou, sobre a individualidade de cada um nesse processo evolutivo, isso é muito importante também a gente ter essa consciência, né? Porque muitas vezes a gente acaba se comparando uns com os outros, né? E realmente cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo. Existem algumas pessoas que não se conhecem e elas também não estão dispostas a se conhecer nesse momento que elas estão vivendo. E é o processo daquela pessoa, né? Cada um tem o seu momento de expansão da consciência, de entender o que tem dentro de si. Eu gosto muito de falar assim que dentro de cada um a gente tem um observador invisível, né? E às vezes esse observador está adormecido em algumas pessoas, né? E é através dessa conexão com Jesus que a gente vai acordando esse observador. E a gente precisa cada vez mais se conectar a Jesus para que a gente possa acordar ele o quanto antes, porque somente nós conseguimos entender o que tem dentro da gente, somente nós conseguimos saber o que precisa ser melhorado, o que a gente ainda precisa trabalhar dentro de si nessa caminhada evolutiva, né? Então, essa comparação de uns com os outros não é saudável porque existem várias coisas, né? Existem as experiências que cada um vive, já viveu, nessa em outras vidas também, né? E Jesus é tão respeitoso que ele entende a necessidade de cada pessoa. Então, eu tenho uma necessidade nesse momento, você tem outra, assim como cada irmão nosso que está aqui assistindo esse estudo. Então, Jesus, que conhece nós melhor que qualquer outra pessoa, ele respeita muito, muito isso e ele manda para nós, para nós todos os dias aquilo que a gente precisa para nossa evolução, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento, e a gente precisa cada vez mais abrir o nosso coração, ver a vida com os olhos da alma, né? Nos enxergar com os olhos da alma, ao invés só dos olhos físicos, né? Porque eles enxergam muito pouco da realidade, das coisas que Jesus nos mostra. Então, quando a gente amplia a consciência, quando a gente abre o nosso coração, a gente enxerga as coisas com a alma, né? Com o nosso espírito, e aí sim a gente consegue captar a essência das coisas, né? O que realmente Jesus quer nos passar com cada situação. Uhum. Eu vou contar uma experiência, né, que foi realizada. Eu não me lembro agora o nome, né, do autor que coloca no seu livro, né? E ele conta que foi colocado um robô, né, dentro de uma sala fechada, né? E foi estudado os movimentos desse robô. Então, esse robô ele se movimentava para um lado, ele se movimentava para outro, e chegou-se à conclusão de que ele se movimentava 50% para um lado e 50% para o outro, né? E aí, eles pegaram e colocaram ovos, né, que estavam prestes a nascerem os pintinhos, próximo a esse robô. E quando esses pintinhos nasceram, né, a gente sabe que eles se conectam a qualquer coisa que esteja em movimento, né? Então, quando um pintinho nasce, se ele te vê, ele vai lá correndo atrás de você, né? Mamãe, 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 né? Então, e aí quando esses pintinhos viram, né, o robô se mexendo para lá e para cá, eles começaram, né, a seguir esse robô. Então, para onde o robô ia para um lado, os pintinhos iam, eles se viravam para outro, os pintinhos ficavam atrás desse robô. E aí, em determinado momento, pegaram esses pintinhos e colocaram eles novamente numa gaiola, né? Distante, um pouco distante, continua sendo na mesma sala, distante desse robô,
né? E aí os pintinhos, o robô continuou andando, né, para um lado e para o outro, e os pintinhos começaram a fazer, né, o barulho de piar, né, alto, né, e como se tivesse querendo o tempo todo estar próximo do robô, mas eles não podiam, porque estavam presos, né? Então, em determinado momento, foi percebido que o robô, ele parou de fazer o movimento que ele sempre fazia, que era se movimentar de 50% de um lado e 50% para outro. E ele passou a se movimentar muito mais próximo dos pintinhos, né? E aí, qual é a conclusão em que podemos chegar dessa experiência, né? Se um pintinho, que também é uma criação divina, né? Porque tudo que tem vida, né, é uma criação divina. Então, se um pintinho ele é capaz de alterar um movimento de um robô, porque foi concluído isso na experiência, né? Se ele foi capaz de, com a força do pensamento deles, né, conseguir modificar essa trajetória do robô, o que o pensamento humano não é capaz de fazer. Né? E nós desconhecemos essa força, nós ainda somos muito crianças, né? Aprendendo a lidar com essa força interior que nós temos. Né? Quantas pessoas doentes, né? Pessoas enfermas, que os médicos, que também, né? Todos nós somos profissionais que têm as nossas limitações, né? Cada profissional tem a sua limitação. A ciência ainda não avançou o suficiente, né? Então, existe um conhecimento até um certo ponto. E que chega para o paciente e fala, olha, daqui não tem mais como. Não existe mais nenhuma possibilidade. Infelizmente, né, vai caminhar para uma situação que realmente nós esperamos que não tem mais como resolver mais nada, né? E aí, o paciente, quando ele se vê naquela situação, né, que não existe mais nenhum recurso, ele às vezes cria algo interior muito profundo, uma conexão às vezes muito maior com Deus, e ele consegue superar aquilo ao ponto do médico às vezes chegar numa sala de cirurgia e dizer, não existe mais o problema, né? Então, assim, o quanto ainda temos que explorar, quanto ainda temos que aprender que nós somos capazes, né? Nós somos deuses mesmo, né? Nós somos criação, né? De Deus, semelhante a Ele, nós podemos criar, nós podemos mudar a nossa trajetória, a nossa caminhada para melhor, sempre para melhor, né? Deus não daria todo o conhecimento, nós não podemos dar todo um conhecimento para uma criança, porque ela não conseguiria fazer algo grandioso, ainda em condições ainda muito precárias de desenvolvimento, né, de percepção. Mas, na medida que nós caminhamos nesse desenvolvimento, nós somos, sim, capazes de criar algo, coisas, né, grandiosas que nós nem sabemos que podemos ainda, né? Sim, isso é muito verdade mesmo. Como profissional da área da saúde, eu também já tive assim, várias experiências com pacientes que realmente não existia mais nenhuma coisa científica a ser feita por aquele paciente, né? Não tinha mais nenhum tratamento físico a ser feito, porque já tinha sido feito tudo que poderia ser feito naquele momento, mas a força de vontade do paciente, a vontade de viver, né, a luz interna do paciente, a conexão com Jesus, realmente pode transformar completamente uma história, completamente uma doença. Então, a gente realmente tem um poder dentro da gente que a gente às vezes menospreza, né? Então, a gente precisa sim
é como eu falei, é esse exercício de expansão da consciência, de abrir o coração, de entender o quão somos fortes e um pouquinho da luz divina está dentro da gente, a gente pode mudar muitas coisas ao nosso redor, né? Para nós, para as pessoas que convivem com a gente, né? Eu gosto muito de falar que a gente é uma egrégora, tá todo mundo interligado, todo mundo conectado de alguma forma. Então, se a gente começa a fazer o bem para si e começa a expandir essa luz divina, essa força, a gente vai conseguir espalhar isso para outras pessoas, né? Então, por isso que a gente precisa estar sempre em alerta, vigilante com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente está emanando de dentro de nós, porque a gente tem uma força muito, muito grande, né? A gente tem um poder muito grande, tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente já falou isso em outras lições. Então, a gente pode usar essa força, né? Essa luz que tem dentro da gente para o bem, mas se a gente quiser usar para o mal, a gente também tem essa capacidade, né? Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, alertas, buscando sempre aquilo que Jesus propôs para a gente, que ele nos ensina todos os dias, porque a gente realmente tem uma força e uma capacidade muito grande, né? De mudar a nossa vida, de mudar a vida de outras pessoas com pequenas ações, né? Nem precisa a gente fazer muita coisa. É só com as nossas palavras, com a nossa vibração, com o amor que a gente tem dentro do nosso coração, e isso já muda muita coisa, né, ao nosso redor. E, e falando assim um pouquinho sobre essa parte da felicidade, que ficou muito forte para mim também da lição, quando ele fala assim, é, simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual, quando ele compara o tratamento físico, né, quando uma pessoa tem uma doença, alguma coisa corporal, e ele compara isso com um quadro espiritual. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação. Foi o que a gente comentou um pouquinho antes. A gente nunca vai receber numa caixinha de presente aquilo que a gente pediu a Deus. Muitas vezes vai vir como um espinho, como uma situação desconfortável. Mas nem por isso a felicidade deixou de existir, né? Não é porque é uma situação difícil que impede a gente de ser feliz, né? De ver uma esperança naquela situação. E aí eu até trouxe uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 967, que fala assim: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E a resposta é: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhe é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. E aqui nessa partezinha, os puros espíritos, né? Jesus, que é um exemplo disso, ele tem a felicidade suprema. Nós, como espíritos errantes ainda, nós temos a felicidade relativa, porque vai depender da condição que a gente está naquele momento, que é o que ele fala. Depende, né, da elevação de cada um. Então, se eu estou num nível acima, né, se eu estou numa vibração mais próxima de Jesus, mais próxima dos espíritos de luz, eu vou conseguir captar melhor essa felicidade, eu vou conseguir ver melhor essa felicidade nas coisas. Quando eu estou numa vibração menor, numa elevação mais baixa, isso modifica também a capacidade que eu tenho de perceber a felicidade.
E ele fala Uhum. depois, é, entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas essa aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende a consegui-la e para conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então, aqui fala sobre essa questão realmente da consciência, né? Da gente entender o momento que a gente está vivendo, as situações que a gente está naquele momento, e é essa situação que nos aproxima ou afasta da felicidade que a gente vai conseguir captar naquele momento, né? Então, eu gostei muito dessa pergunta porque a resposta traz muitas reflexões para a gente, né? Que a gente com certeza está longe da felicidade suprema, né? Que é a que os espíritos puros têm a capacidade de alcançar. Mas se a gente continuar nesse processo evolutivo, pelo menos a felicidade relativa a gente vai conseguir ter, né? Uhum. Mesmo se a gente estiver passando por uma situação complicada. Porque é igual eu falei, não precisa da gente estar vivendo mil maravilhas, super confortável, sem problemas. Isso aí dificilmente vai acontecer. Vez ou outra a gente vai passar por situações Não, desafiadoras. não existe, né, ninguém que esteja no planeta Terra e Sim, que não tenha nenhum problema, né? exatamente. Mesmo o mínimo, ele existe. Então, isso não impede que a gente consiga alcançar essa felicidade, porque a felicidade não está ligada às coisas materiais, como muitas vezes a gente imagina, né? Eu já vi muitas pessoas falarem: ah, quando eu conseguir a minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. E a felicidade, ela está aqui, ela está agora, né? Alcançar a felicidade é não ter ego, é não sentir ciúmes, é não ter inveja, é fazer a caridade. Então, o tempo todo a gente pode estar feliz, né? Conectado com essa felicidade que Jesus nos oferece, se a gente tiver com a expansão da nossa consciência realmente acontecendo, né? Porque se a gente só falar, ah, tá bom, as coisas estão acontecendo e tá tudo certo, mas lá no fundo você ainda estiver remoendo essa situação, não estiver aceitando as situações que você está passando, não vai adiantar, né? Não vai adiantar nada. Então a gente realmente precisa abrir o coração, expandir a consciência para a gente realmente alcançar isso, né? Uhum. Façamos o nosso melhor, Uhum, né? A cada dia, né? Não, exatamente. nós não somos perfeitos, mas nós estamos em busca dela, né? Da Uhum, perfeição, né? sim. Então a gente vai encerrar, né, o nosso estudo nesse momento. Você quer falar mais alguma coisa? Eu ia terminar o estudo, que eu gostei muito da parte que você falou sobre a gratidão, só para a gente finalizar o estudo com uma Uhum. oração. Chama Oração da Gratidão, eu não sei se todo mundo conhece. Ela é muito bonita, traz assim uma paz e uma reflexão muito, muito forte. Eu queria finalizar com ela, se a gente puder, tiver um tempinho. Dá tempo, acho que dá tempo. Tem um minuto, pode falar. Deixa eu só pegar aqui. A internet tá um pouquinho lenta, mas acho que vai dar certo. Não, acho que não vai dar certo, pessoal. Mas, da próxima vez, eu me preparo melhor. Mas ela é muito bonita. Depois, quem tiver a oportunidade de procurar, é Oração da Gratidão. Ela fala muito sobre isso que a gente comentou na live, né? De sermos gratos por todas as situações que a gente tem todos os dias, né? Mesmo as situações desafiadoras, porque elas também nos aproximam cada vez mais de Jesus, porque
a gente sobe cada vez mais os degraus da evolução, né? Quando a gente tem gratidão por tudo que a gente vive. Então, eu queria agradecer a oportunidade de mais um estudo, agradecer a Josi pela companhia, pelas trocas, agradecer aos nossos amigos espirituais que estiveram com a gente, né? Também nos ajudando, nos instruindo, e E a agradecer a todos. todas essas pessoas, né, que estão aqui com a gente, né? Sim. Obrigada, pessoal. Uma boa semana para todos, gente. Boa Fiquem com Deus. semana com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.